pra gente, mas não pega pro irmão, não. A gente pega pra gente. Opa, é meu, opa, pra mim. Eu quero perdão, eu quero ser justificado, eu quero ser compreendido. Mas eu não perdoo, eu não justifico, eu não compreendo ninguém. Meu Deus, aleluia! Primeiro eu, depois eu e eu. Na história de Jó, Jó sofreu muito com as acusações dos seus amigos. Eu fico imaginando, eu me coloco para pensar. Sabe quando você, não sei se você, espero que você não tenha passado por uma enfermidade, mas quando você está no hospital, qualquer pessoa que chegar está bem-vinda. Verdade. Qualquer pessoa que chegar está bem-vinda. Porque há uma necessidade. Eu fico imaginando, Jó, quando se deparou com os seus irmãos, os seus amigos, quando viu chegar de longe, está chegando. Vou usar o irmão Emanuel como referência. Está chegando Emanuel, está chegando Caíque, está chegando Paulo. E quando ele abriu o coração para receber aquela visita, o que ele ouve? Acusação. Você imagina bem, você perde tudo, você perde casa, você perde filho, você perde saúde, e você ainda é acusado. Às vezes o irmão que saiu da presença de Deus, irmão, não que tenha fizeram de Jó era um homem justo, mas para a gente entender, muitos perdem casa, muitos perdem familiares, são amigos, irmãos, e muitos perdem até saúde. E se nós, ao invés de olharmos com um olhar de carinho, olharmos com um olhar de acusação, talvez ele perca a esperança de voltar para os caminhos do Senhor. Porque ninguém quer estar perto de quem está te acusando. Ninguém quer estar perto. Ninguém quer estar perto. E uma coisa eu tenho dito, eu nunca vi, ao longo dos anos, que pela infinita bondade de Deus, estamos na presença do Senhor, eu nunca vi acusação resgatar ninguém. Nunca vi. E a Bíblia vai dizer que Jó, ele chega um determinado momento que Deus manda que ele olhe pelos seus amigos, mesmo aqueles que acusaram ele, mesmo aqueles que, ao invés de abraçar, repeliram. E Jó, ele vai orar pelos seus amigos.
Talvez aquela pessoa que foi acusada é aquela que está intercedendo por você e você nem sabe. Talvez aquela pessoa que um dia você não acreditou, porque o teu juízo foi maior do que a misericórdia. E nós fazemos isso. Nós agimos assim. Nós viramos as costas. Nós erramos. Principalmente quando a gente é ferido. A gente vira as costas. E sabe o que acontece? A gente não representa Cristo quando a gente esquece do nosso próximo. Verdade. O amor que a gente quer para nós, por Cristo Jesus, é aquele que nós também devemos desejar para o irmão, a pessoa que não conhece o Senhor, que deixou os caminhos do Senhor. Eu vivi uma experiência recentemente, porque quando a gente abraça, mesmo quem não quer ser abraçado, a gente faz a diferença, porque nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Glória a Deus. E no final, eu dispensei e segui, mas eu entendi que mesmo aqueles que nem sabem que precisa de um abraço, na verdade, precisam ser abraçados. Mas a gente, quando vê esse texto aqui, a gente acaba pegando muito para a gente mesmo. Porque é muito comum nós olharmos só para nós. Mas o amor de Deus derramado sobre os nossos corações nos constrange que nós olhemos para o outro. É necessário olhar para o outro. É importante, é fundamental. Porque nós precisamos, como igreja, fazermos a diferença nesse mundo onde ninguém olha para ninguém. Aleluia. Nós vivemos um mundo, irmão, que o egoísmo ele está acima de qualquer coisa. E se nós, como igreja, não formos diferentes, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino do céu. Verdade, sim. Aleluia. Se a gente não olhar com um olhar de carinho, com um olhar de amor, se a gente não entender que a gente é pecador, sim, em nome de Jesus somos falhos, somos errantes, reconhecermos isso para não acusarmos o próximo, a gente não vai fazer a diferença. Glória a Deus. Não vai fazer. O texto nos garante isso. Quem atentará acusação quando nos escolhidos de Deus? É para nós recebermos o perdão, mas também darmos o perdão. Aleluia. A gente recebe, mas não dá. A gente quer ser justificado, mas não aceita que alguém seja justificado. A gente quer de Deus, mas não quer dar. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo
Pode. Você gostaria de ser ajudado? Ajude. Você gostaria de ser criticado? Não critique. Você gostaria de ser apedrejado? Não apedreje. Não existe para Deus pecadinho e pecadão. Não existe. Talvez o teu pecado seja um pecado aos conceitos humanos menor, mas também pecou. A gente erra. Mas por que o nosso pecado merece perdão? Mas o pecado do nosso irmão não merece perdão. Por que eu